Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e hoje nós continuaremos o nosso assunto sobre soteriologia, ou a doutrina da salvação. Há alguns dias atrás nós iniciamos esse assunto, eu já postei 2 vídeos a respeito. Nós temos ainda muito assunto a tratar, sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. E agora nós vamos expor alguns conteúdos, alguns textos bíblicos que mostram a razão pela qual nós devemos glorificar a Deus por meio da salvação e por meio de tudo aquilo que Ele fez por nós. No vídeo de hoje nós vamos mostrar como o Novo Testamento apresenta a doutrina da salvação e como nós devemos analisar isso também. Já vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para você observar comigo, como o Novo Testamento apresenta o ensino da eleição, da salvação pela graça somente, que é o meio pelo qual eu acredito que Deus salva o seu povo. Então, dos versículos sobre eleição, é importante a gente ver a doutrina como o próprio Novo Testamento vê essa doutrina. Porque muitas vezes as pessoas pensam que a doutrina da salvação, nessa visão reformada, é elitista, é exclusivista, leva as pessoas a viver uma vida do jeito que quer. Existem muitos equívocos a respeito da doutrina da eleição, que nós teremos um vídeo a esse respeito também. Mas, a princípio, nós devemos observar e analisar de maneira bíblica como o Novo Testamento aborda isso. E a partir de alguns textos bíblicos, a gente chega à conclusão de que um dos meios pelos quais o Novo Testamento vê a doutrina da eleição é como um consolo. Esse texto de Romanos 8, 28 a 30, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, é um consolo saber disso, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que amam a Deus primeiramente, mas também que são chamados segundo o seu propósito. É o propósito de Deus, é Deus quem chama. Nós não decidimos pela salvação. Nós somos chamados por Deus e isso é segundo o seu propósito, E aí, esse verso 29, muito conhecido, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então você observa que tudo isso está no passado, já aconteceu. Deus nos conheceu, Deus nos predestinou, nos chamou. Tudo isso mostra como a salvação é uma decisão do próprio Deus. Ele nos conheceu na eternidade, Ele decidiu nos chamar. E uma vez que Ele nos chamou, Ele não nos deixou vivendo da mesma maneira que nós estávamos vivendo. Pelo contrário, Ele nos justificou, nos fez justos, E depois, por fim, nos glorificou. Nós não vivemos esse estágio ainda de glorificação, mas um dia nós estaremos nos céus glorificados com o Senhor. É válido dizer que essas coisas, a salvação, embora seja um ato divino do Senhor, Ele prepara todas essas etapas. Ninguém é salvo só porque é um eleito de Deus da maneira que está, do jeito que está. Pelo contrário, todos que são salvos e alcançados pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, passam por esses processos de justificação, santificação, glorificação, para que se torne justo diante de Deus. Então, não há a menor possibilidade de nós analisarmos a doutrina da eleição como uma doutrina elitista que
salva sem nenhum tipo de critério, sem santificação, sem a justificação pela fé somente. Então, o que fica claro aqui é que a doutrina da eleição é vista como um consolo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E daí é dessa maneira que nós devemos analisar isso também. Uma outra tópico importante é que a doutrina da eleição é uma razão para nós adorarmos a Deus, né? O Novo Testamento vê a eleição como uma razão para que nós adoremos a Deus. Olha só, Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, olha o que diz. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, por si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória, né? Ou para o louvor da glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, esse texto nos mostra que a eleição, longe de ser algo que nos faz viver de qualquer maneira, pelo contrário, a Bíblia nos mostra que a eleição, a salvação dada por meio de Jesus Cristo é para que nós o adoremos. Essa é a razão pela qual Deus decidiu escolher pessoas para salvar, para redimir, para justificar e, por fim, levar para Ele, para os céus. Porque o Senhor quer ser adorado por essas pessoas. Então, o fim da eleição um dos motivos pelos quais Deus elegeu pessoas, escolheu pessoas para salvar, é para que no final desse processo, ou no meio desse processo, essas pessoas adorem a Ele. O Senhor está em busca de adoradores, e o que o texto nos apresenta aqui é justamente isso, que o Senhor elegeu pessoas para o fim de o adorá-lo. Então, a eleição é uma razão, é um motivo para a adoração. Ainda em Efésios, né, versos capítulo 1, não é, o verso 12, diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo. Então, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, todos aqueles alcançados pela graça de Deus, todos aqueles escolhidos por Deus, todos aqueles achados, chamados por Deus para ser salvos, eles são com um fim de adoração. Aqueles que aguardam em Cristo, que esperam em Cristo, serão para o louvor da sua glória, serão para exaltar e glorificar ao Senhor para todo sempre. É assim que a doutrina da eleição é vista no Novo Testamento. Não é algo que gera uma discussão do tipo, se Deus fez isso, ele é injusto, se Deus escolheu pessoas para salvar, ele é injusto, não é? Ou coisas do gênero. A Bíblia não nos apresenta isso. A Bíblia não deixa margem para isso, não mostra isso, mas ele mostra a eleição como sendo esse meio pelo qual Deus escolheu ser glorificado por meio dos seus eleitos, por meio daqueles que ele chamou. Outro texto que evidencia a eleição como uma razão para adorar a Deus é 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 1, verso 2, não é? E 4. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em nossas orações. E aí o verso 4 diz: conhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então, é um motivo pelo qual o apóstolo Paulo adora ao Senhor, porque reconhece a salvação dos irmãos de Tessalônica e expressa essa confirmação da eleição dos irmãos em forma de oração e adoração a Deus. Ele roga, ele clama, ele adora a Deus porque reconhece a eleição dos irmãos tessalonicenses. Aqui, outro texto interessante, né, 2 Tessalonicenses 2,
versículo 13, 2 Tessalonicenses 2, verso 13, diz assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. Comecinho aqui a parte A, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós. E o motivo pelo qual Paulo quer dar graças a Deus, diz que nós sempre devemos dar graças a Deus, é por causa da salvação, é por causa da eleição, é porque eles foram escolhidos, chamados, eleitos de Deus. Por isso, eles devem sempre dar graças a Deus, sempre damos graças a Deus por vós, e a razão é a salvação, né? Uma coisa que é muito falada, né, no meio que pessoal que vai contra a doutrina da eleição, é que o calvinismo, né, ou a doutrina da eleição vai contra a evangelização, não é? E o que Paulo fala aqui na epístola a Timóteo é justamente o contrário, né? Nós vamos dar uma analisada aqui. Sempre é falado, né, se Deus escolhe pessoas para salvar, para que evangelizar? Para que falar a palavra? Deus não vai salvar de qualquer maneira, Deus não vai salvar do mesmo modo, mas não é assim que a Escritura diz. A Bíblia diz que existe um meio pelo qual Deus salva pessoas, que é pela ministração da sua palavra. Então, a eleição, o chamado divino, o fato de Deus ter pessoas a quem Ele vai salvar, não diz que nós devemos deixar de anunciar o Evangelho. Pelo contrário, nós anunciamos o Evangelho porque temos certeza que alcançaremos vidas para o Senhor Deus. Deus tem pessoas a quem Ele quer salvar, e a pregação do Evangelho, nós como instrumentos de ministração do Evangelho, levaremos essa mensagem até os eleitos de Deus. Não sabemos quem são nem quantos são, mas é por meio da palavra de Deus e da ministração dela e do arrependimento por meio desta palavra que os eleitos se achegarão a Deus, né? É o que Paulo fala em 1 Coríntios: aprove a Deus salvar pela loucura da pregação. Então é por meio da pregação que pessoas chegam aos pés de Cristo. Então ela é um instrumento, não é de qualquer maneira, não é uma salvação de qualquer jeito, é por meio da palavra de Deus. 2 Timóteo, texto de 2 Timóteo 2,10 diz assim: por isso, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que há em Cristo Jesus com glória eterna. Não é? Você que conhece a história do apóstolo Paulo, sabe o quanto ele sofreu, o quanto ele foi castigado, torturado, preso e por fim morto por causa do Evangelho. E aí, no final da sua vida, ele escreve essa carta a Timóteo, sua segunda e última carta, a segunda carta a Timóteo, sua última carta, e ele diz: tudo suporto por causa dos eleitos, passo por todas as tribulações, todos os problemas, todas as perseguições. Por quê? Porque existe um povo eleito de Deus que o Senhor quer salvar, e eu não posso me calar diante dessa eleição. Eu preciso anunciar as verdades do Evangelho, eu preciso pregar incansavelmente, porque existem eleitos de Deus espalhados pelo mundo todo, e é por meio da anunciação do Evangelho que eles chegarão a Cristo, não é? E que eu seja instrumento disso, diz o apóstolo Paulo. Então, a doutrina da eleição, ela é um incentivo para a evangelização. Já pensou se Deus deixasse para as pessoas escolherem se querem ser salvas ou não, se decidirem pela salvação ou não? A nossa pregação seria vã, porque é claro que as pessoas não querem Deus, não querem Jesus, não querem a palavra de Deus. As pessoas odeiam a Deus, odeiam a sua palavra. Mas o que nos garante que o nosso trabalho como servos de Deus, como ministros do Evangelho, será bem sucedido,
é a eleição, é a escolha divina. É por isso que o nosso trabalho não é vão no Senhor, porque Deus decidiu salvar pessoas por meio da pregação do Evangelho. E essas pessoas ainda estão espalhadas pelo mundo. E cabe a nós anunciar o Evangelho, pregar a palavra em tempo e fora de tempo, para que os eleitos de Deus sejam alcançados pela palavra de Deus e, por fim, recebam a salvação que só há em Cristo Jesus. E assim, nós teremos a doutrina da eleição como um incentivo à evangelização e à anunciação do Evangelho por todo o mundo. Legal? Aqui estão os textos, né? Um vídeo mais curto, mas que fala bem a respeito dessa lista, né, de textos importantes e de como o Novo Testamento enxerga a eleição. Depois nós teremos um vídeo sobre os equívocos a respeito da doutrina da eleição. Espero que nós, cada dia, aí venha sanar suas dúvidas a esse respeito. Tem muitos materiais na internet sobre eleição, mas eu espero que esse tenha contribuído com você para a sua fé e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu, até a próxima, se Deus quiser.